Seja bem-vindo ao 7º dia da reflexão deste livro que é maravilhoso, né, gente? Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Eu falei certo? Pois é, hoje eu deixei para gravar mais tarde, então eu tô com um delay aqui nos meus pensamentos. Já entrou muitas coisas na minha cabeça no dia de hoje, mas eu aproveitei que eu vim no ônibus lotado, refletindo esse versículo, né? Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus, tudo vive por seu poder, tudo é para a sua glória, a ele seja a glória para todos sempre. Amém. O manual do proprietário hoje vai nos inspirar a, em tudo, darmos graças a Deus. E ele vai nos orientar a como fazer isso. Eu achei divino. Teve horas aqui que eu anotei assim, leia, porque é muito belo, lindo. Porque realmente é divino este capítulo. E ele está encerrando um ciclo, né? A partir de amanhã, a gente vai começar a ver de uma forma diferente do que a gente estava vendo até agora. Eu acho que vai vir coisas mais práticas por aí. Então, a partir da hora que todas as coisas é para a glória de Deus, como isso tudo se manifesta, né? Tudo é tudo, todas as coisas. Então, convido você a dar uma olhada aí à sua volta. E eu tenho a oportunidade de estar olhando aqui para um belo pé de abacate gigantesco, né? Olha a beleza dele, olha como que tudo é perfeito. Na hora que eu estava meditando este texto, eu cheguei à conclusão de que tudo que existe na natureza, que Deus criou, porque eu não consigo acreditar que viemos de uma explosão, que mesmo uma explosão alguém tinha que ter ali encaixado ali seus dedinhos, e tudo é tão perfeito, milimetricamente perfeito, que tem que ser pensado por algo ou alguém extraordinariamente criativo, inteligente, poderoso, né? Então, você olha a sua volta, tudo é belo, o mundo é de uma beleza, a natureza é de uma beleza deslumbrante, é funcional. Como a natureza funciona bem, não é verdade? Uma coisa se encaixa e assim, como a gente estudou muito tempo atrás na escola, né? Uma cadeia que se alimenta, né? Então, uma coisa foi feita para... É uma engrenagem, assim, perfeitinha, né? Que vai girando, que encaixa perfeitamente. E tudo é sustentável. O natural se sustenta por si mesmo, né? Uma coisa acaba e outra já nasce a partir dali. É algo incrível. Eu costumo falar, vocês já viram Casa Abandonada? Que tipo, de abandonado não tem nada. Ela é viva a casa, começa a nascer matinhos. Eu tô vendo um matinho ali de baixo que eu tô precisando puxar. Por quê? Porque a natureza é viva, o mundo, tudo que Deus criou é vivo e é sustentável. Uma casa que as pessoas falam que é abandonada e tá cheia de mato, abandonada ali não tá. Tem a presença de Deus, a natureza de Deus crescendo em volta, não é? Então, quando a gente olha para as estrelas, a tempestade, as estações do ano, a gente vê a glória de Deus. E a glória de Deus em sua perfeição, que é a coisa mais linda que se pode existir. Tá escrito aqui assim, ó, na natureza aprendemos que Deus é poderoso. Aprecia a variedade, ama a beleza e é organizado, sábio, criativo. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus. Então, é isso, é o que eu acabei de falar aqui agora, né? Ao longo de toda a história, essa glória de Deus foi sendo revelada às pessoas, né? De algum jeitinho, Deus, ele se mostrou para a humanidade, a sua criação mais perfeita, que somos nós, que chegamos mais perto daquilo que é ele mesmo. Somos a imagem e semelhança do Deus vivo, né? Criador dos céus e da terra. E aí, ele se revelou para Adão, né? Para Adão e Eva. Ele se revelou para Moisés na sarça ardente. Ele se revelou
em Jesus Cristo, que é a sua revelação perfeita. Então, a partir de Jesus, a gente já não tem mais dúvida de quem é Deus e nem como é Deus, porque Jesus é o próprio Deus, né? Jesus ele tem a natureza divina. Cristo, eu costumo falar com os meus meninos assim: você quer conhecer Deus? É porque a nossa alma anseia por Deus, busca Deus todo o tempo, mesmo a gente não sabendo disso, gente. A gente busca justiça, a gente busca beleza, a gente busca a sabedoria. Então, inconscientemente, isso é uma busca por Deus, né? E aí, Deus, ele simplesmente faz o quê? Vem ele próprio à Terra. Então, na pessoa de Jesus, Jesus que teve, Jesus que é Deus, 100% homem, 100% Deus, porque ele tem 100% a natureza humana, porque ele nasceu de Maria, uma mulher humana criada por Deus, e ele é gerado pelo Espírito Santo, que é Deus. Então, ele tem as duas essências nele, a essência divina e a essência humana. Então, a partir de Jesus, a gente não tem mais dúvida quem é Deus. E aí é onde eu falo com meus meninos: quer conhecer Deus? Pega os evangelhos e leia. Eu desafiei eles, desafio a você também. O evangelho de Marcos, na tradução King James, aqui da internet, digita lá Marcos, Bíblia King James. Aí vai aparecer um círculo preto assim, ó. É uma versão que narra o livro de Marcos em 1h57. Não é possível que um cidadão não tenha 1h57 no tempo normal, porque se colocar em 1,25, esse tempo diminui para conhecer um pouco mais de quem é Jesus, de quem é Deus. E eu fico assim, olhando para Jesus e vendo como Deus é perfeito, né? Homem sem pecado. É o próprio Deus. A glória de Deus é mais bem observada em Jesus Cristo. Ele, a luz do mundo, esclarece a natureza de Deus. Graças a Jesus, já não somos mais ignorantes a respeito de quem Deus realmente é. E aí a Bíblia fala pra gente que o Filho é o resplendor da glória de Deus. Tá lá em Hebreus 1:3. E para a gente, né, Jesus veio à Terra de modo que pudéssemos entender completamente a glória de Deus, completamente, porque muitas vezes, eu já tive a oportunidade de ler a Bíblia, né, inteirinha, graças a Deus, e aí você vê um Deus que parece um Deus que castiga, um Deus que honra mais um que o outro, tem muita matança no Antigo Testamento, mas na pessoa de Jesus é muito claro o que vem do homem e o que vem de Deus. Então precisa, né? Naquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos sua glória, cheia de verdade, tá lá em João 1,14, né? E porque Deus merece toda a nossa glória. É legal que aqui vem falando assim um tanto de coisa que a gente dá glória, ó. Ele possui uma glória inerente a Deus porque ele é Deus, faz parte da natureza, da sua natureza. Então, ó, que nós temos que somos instruídos a reconhecer sua glória, honrar sua glória, declarar sua glória, louvar sua glória, refletir sua glória, viver por sua glória. E por quê? Porque Deus merece. Eu achei esse porque Deus merece, ótimo. Tá, porque Deus merece, mas não é porque ele merece. Eu falei assim, é muito fácil falar assim, é porque ele merece. E acabou. Não, ele continua, sabe? Ele fala assim: Deus merece porque nós devemos a ele toda a honra que pudermos dar. Uma vez que Deus fez todas as coisas, ele merece toda a glória. Aí eu gostei da resposta, entendeu? Porque só falar que ele merece por merecer, não dá. Mas é porque tudo ele fez. Então, nada mais nada mais honesto da nossa parte glorificar aquele que fez as coisas, né? E quantas vezes, assim, eu vi esses dias a vida de Tesla, né? E Tesla
Foi muito inteligente, né, Tesla? Acho que ele já morreu já. Nem sei. Enfim, eu tava ouvindo falar da vida dele. E assim, ele só recebeu honra por tudo que ele tinha feito aos 75 anos de idade. E desde novinho ele fez muita coisa legal. Então, assim, a Deus toda a nossa honra porque ele fez, né? Porque ele é. Porque tudo que tá aqui foi pintado, pensado, tem o dedo dele. E perfeito, né? E aí, ele fala assim que todo o universo, em todo o universo, isso mexeu comigo, em todo o universo, somente falhou duas das criaturas de Deus em glorificar ele. E aí, gente, é triste. Porque um que falhou em glorificar Deus foi Satanás, o anjo caído, né? O Lúcifer, que quis ocupar o trono destinado ao filho. Por isso que os trem lá não deu muito certo. E o ser humano. Aí a gente falha em dar glória a Deus. E aí o texto vai nos resgatar aqui como a gente pode glorificar a Deus. E aí é muito bom, né, gente? Mas antes, tem algo aqui que eu fui escrevendo assim. Muito de mim. Todos pecamos. Jesus amado. Por quê? Porque fala de um pecado que eu gostei muito de como ele descreveu, que todo pecado basicamente consiste na incapacidade de dar glória a Deus. Ou seja, amando qualquer outra coisa mais do que a Deus. E aí eu fico pensando assim, quantas vezes eu pequei e deixei de dar honra a Deus porque amei coisas mais do que eu amei a Deus. E isso é muito sério, né? Eu deixar de dar glória a Deus com a minha vida é algo que a gente precisa doer, no fundo do coração precisa doer. A Bíblia diz, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não tem aquele que não tenha pecado, não tem aquele que não tenha por um instante amado mais outra coisa do que amado a Deus. Só o próprio Cristo. E eu não sei se aqui pra frente vai falar, mas eu acho que vai, que eu grifei. Acho que é lá no final, nem vou adiantar. Então, nenhum de nós tem dado a Deus toda a glória que ele merece em nossa vida. Esse é o pior pecado e o maior engano que podemos cometer. É pesado. Eu achei muito pesado isso. Pesado assim, para eu reconhecer de que, por exemplo, eu não dou a Deus glória com o melhor que eu tenho. Eu estou na plenitude da minha vida. Eu sou uma pessoa que posso trabalhar assim 10 horas seguidas que eu não sinto dor. Meus cabelos ainda nem estão brancos. Eu acho que eu nunca tinha um fio de cabelo branco aqui, nunca pintei, né? Eu sou em plena forma psicológica, o melhor estado psíquico da minha vida. E o meu corpo hoje é um corpo cansado, grande. Eu não dou glória a Deus pro meu corpo. Cri, 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 ao grilo. Então, vamos lá. Aí fala que eu glorificar a Deus deve ser o meu objetivo supremo da minha vida. Aí a gente está lá em Isaías 43:7. Vamos lá então para a parte prática. Ele vem aqui, se não me engano, dando 6 formas da gente glorificar a Deus. A primeira delas é como posso dar glória a Deus, né? E aí traz uma citação de São Irineu que eu gostei. Porque Santo Irineu, tipo assim, é um santo lá dos primórdios da igreja e ele só falou Irineu, sabe? Mas aí eu logo reconheci assim, Irineu, Santo Irineu e tal. Então ele fala assim, a glória de Deus é um ser humano em plenitude de vida. E o que é isso? É o ser humano sendo ser humano, né? Então, tudo foi criado para ser aquilo. Só de você ser o que você veio para ser, você já vai dar glória a Deus. E por quê? Porque se um perfume, né? Nossa, eu vou pegar uma coisa esdrúxula aqui para, né? Um exemplo esdrúxulo. Mas, por exemplo, ele vai cumprir o propósito do perfume, o quê? Me deixando cheirosa, né?
sendo bálsamo em mim, assim. Eu não sou muito de passar perfume, não. Esse perfume nem é meu. Eu acho que é da minha irmã, que meu filho trouxe pra cá. E aí, ele vai cumprir o propósito dele dessa vida. Uma formiguinha, atrás do texto, fala que quando ela é formiga, vive como formiga, ela tá cumprindo o propósito de Deus sobre a vida dela. Então, eu, sendo eu mesma, ser humano, eu estou cumprindo o propósito de Deus, né? O Senhor deu, Jesus disse ao Pai, o Senhor criou todas as coisas para seus próprios propósitos, né? E quantas vezes a gente vê gente que nem parece gente, né? Aí eu coloquei assim, leia isso aqui, Karine. Existem muitas formas de dar glória a Deus, mas elas podem ser resumidas nos 5 propósitos que Ele estabeleceu para a sua vida. Passaremos o restante deste livro estudando detalhadamente, mas aqui está uma visão geral. Então, a gente vai dar uma visão geral de como dar glória a Deus e o restante do livro a gente vai ir degustando, né, as formas, as 5 formas, 5 propósitos que ele estabeleceu para nossa vida. Vamos lá. Primeira forma é como dar glória a Deus adorando. E adorar a Deus, como que a gente faz para adorar a Deus? É cantar, ir na igreja, pegar a Bíblia e ler? Sim, também. Mas é muito mais você ser cristão do que cantar músicas cristãs. Deixa eu te explicar melhor. Existe algo que é um estilo de vida. Você precisa ter o estilo de vida de um cristão, né? Precisa ser o seu lifestyle. Eu nem sei se eu tô falando certo, mas é o estilo de vida. Você precisa ir se parecendo mais perfeitamente com Jesus. Olha, Jesus é um espelho que reflete a glória de Deus, né? Que reflete quem Deus é. Inclusive, naquele livro A Fé Explicada, do Léo 3C, acho que é isso mesmo. Ele dá este exemplo, né? Que é para a gente entender a Trindade. É Deus que existe, ele meio que se olha no espelho, aí forma a imagem de Jesus. Jesus é o reflexo, mas aquela imagem não é o próprio Deus, mas é igual, é idêntica, porque é o próprio reflexo de Deus, meio que se materializa. E entre eles, quando o pai vê o seu reflexo, que é o filho, ele gera o filho, né? Aí entre eles existe um relacionamento distinto, que é o amor. Aí o pai que ama o filho e o Espírito Santo é este amor. É uma confusão. Mas enfim, isso que existe entre os dois, que brota de um para o outro, é o próprio Espírito Santo. É uma forma de entender a Trindade. E o próprio Cristo, por ser reflexo perfeito de Deus, né? A gente olhando para Jesus, narrado nos 4 evangelhos ali, os sinóticos e o de João, que é totalmente diferente dos outros, a gente consegue ver ali essa essência de Deus e sermos como Jesus dar glória a Deus, né? É adorar a Deus. Então, a gente deve a Ele a nossa adoração. A gente precisa ser parecido com Jesus, né? E a gente precisa se moldar na forma de Jesus. É tipo isso. Outra forma de dar glória a Deus é amar outros crentes. Então, amar o nosso irmão, né? E aí vem na palavra e fala assim: sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Diz Paulo em 1 João. Isso, Paulo que falou isso. Então não tá em 1 João, não. Sabemos. Ah, tá. Foi João que escreveu, tá escrito. João escreveu: sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Tá na primeira carta de João 3,14. E Paulo diz: aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou. E Cristo, cá para nós, ele nos aceitou de uma forma sublime. Ele teve muita paciência com a gente tem que ter paciência também com os nossos irmãos, né? De fé.
a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Então, uma forma da gente glorificar a Deus é amando-nos uns aos outros. E aí eu me recordo que eu tenho uma pessoa aqui na minha comunidade e que, enquanto eu estive à frente da comunidade, acho que foi uns 5 anos que eu fui coordenadora aqui da minha comunidade, eu falava no começo assim com Deus: Deus, o Senhor ama a fulana. Eu tenho certeza que o Senhor ama ela. Então, que o Senhor faça brotar no meu coração, se não igual amor, que eu consiga conviver com ela, porque pensa numa pessoa difícil. E assim foi feito. Eu amo essa pessoa hoje, amo mesmo de coração. Eu sofro com o sofrimento dela, fico feliz com as alegrias dela, né? E Deus fez brotar em mim este amor, porque por mim mesma eu não ia amar nunca. Então, glorifiquemos a Deus amando-nos uns aos outros. Outra forma de glorificar a Deus, de dar glória a Deus, é tornarmos como Cristo, que eu falei aqui. E aí eu achei a definição mais legal até hoje sobre o que é maturidade de fé. Que é, olha que louco. Maturidade espiritual é nos tornarmos como Jesus na forma de pensar, de sentir e de agir. E aí, né, Paulo fala lá, né, já era para vocês serem adultos na fé, alguma coisa assim, e vocês ainda estão necessitando de leite, né? Por quê? Porque a gente passa o tempo e a gente não amadurece, a gente continua com pensamento infantil, por mais velhos que estejamos, né? Então, hoje ainda falei com mãe assim, ela tá assim, reclamando do Kerlin, né, meu menino? Porque tá fumando, Ker. Bebendo também. Tá, né? Aí eu lembro que eu já tive a ideia da idade dele pra tentar entender a cabeça, né? Enfim, porque tá fumando. E ele fica deixando o isqueiro jogado pros cachorros comendo, não sei o que. Eu falei, mãe, olha, escolhe duas atitudes pra você tomar. Ou pegar o isqueiro e colocar onde você quiser colocar, longe da boca dos cachorros, ou você ignora e deixa os cachorros destruir o isqueiro. Mas o que a senhora não pode é ficar reclamando, né? Eu falo isso pra ela e falo isso pra mim também. Então, ai que felicidade que eu tô em ler esse livro aqui agora. Porque vai me ensinando a viver, gente. Me ensina de verdade a viver. Vamos lá. Então, essa é uma forma da gente glorificar a Deus. E outra forma da gente dar glórias ao nome de Deus é servindo a outras pessoas com os nossos dons. Aí eu vou perguntar a vocês quais são os dons que você tem. Todo mundo serve para alguma coisa. Não tem esse que nasceu sem dom, gente. Então, a gente precisa descobrir quais são os nossos dons. É assim, aquilo que você faz de graça. Que você faz muito bem. Põe isso a serviço, entendeu? Serve outras pessoas com os seus talentos, né? E dê glória a Deus. Graças a Deus, Deus me deu isso, né? E aí a gente serve os outros com os nossos dons. E na palavra tá escrito assim: Deus concedeu dons a cada um de vocês. Dentre a sua grande variedade de dons espirituais, administrem-os bem, para que a generosidade de Deus flua por meio de vocês. Vocês são chamados para ajudar os outros. Ajudem com toda a força e energia com que Deus lhes supre, né? Deus supre você desses dons. Faça isso também pelos outros e glorifique o nome de Deus através dos seus dons. Outra forma, damos glória a Deus falando dele às outras pessoas. Então, tipo assim, eu gosto muito de pensar que toda vez que de alguma forma eu levo a palavra de Deus adiante, que eu levo Jesus comigo, que as pessoas falam assim: nossa, você é tão diferente, Karine. Você tem um jeitinho diferente. E é Deus, entendeu? Então, com o seu ser, a sua essência, leva Deus para as outras pessoas, mas não deixa ele de fora. Eu acho até que tem gente que não gosta do tanto que eu falo de Deus.
E, sinceramente, eu tô me lixando, eu não tô nem aí, porque ele é o autor e consumidor da minha vida. A minha essência é estar nele. E hoje eu ouvi algo que me deixou extremamente pensativa, para não falar agitada, nervosa, irritada. Que é, estava eu indo para Belo Horizonte fazer minhas compras no carro com minha irmã e minha mãe. E elas falam de BBB o tempo todo, é uma nojeira. Aí teve uma hora que ela falou assim, porque fulano, e eu tentando ler, né, eu tentando ler aqui o capítulo do livro, eu desisti, eu li na hora que eu voltei sozinha de ônibus. Aí ela tá assim, porque Tadeu Schmidt falou pra não sei quem que não é pra ele ir resolver as intrigas com o opositor dele, porque isso faz parte do jogo. Aí eu lembrei, não falei nada, perdi a oportunidade, né? Perdi. Mas eu pensei assim, mas no evangelho. Aí elas se concordaram. Mas no evangelho fala assim: olha, no caminho para o tribunal, faça as pazes com seu irmão, né? Não deixe para chegar lá e resolver. Então, tipo, antes de dar sua oferta, se você tem raiva de alguém, vai lá e resolve seus problemas primeiro. Aí eu fiquei pensando nisso, falei, oh, meu Deus do céu. Enfim, perdi realmente a oportunidade de falar de Deus. Não perca a oportunidade. Sempre que possível, encaixa ele aí no meio das suas conversas e de preferência de forma bem leve, porque ele já é tão mal visto pelo mundo, né? Vamos lá. Outra forma de dar glória ao Deus Não, aí aqui falou, né, das formas e agora tá falando assim, qual será o objetivo de sua vida? E aí, gente, se o objetivo da sua vida é glorificar a Deus, o nome do Todo-Poderoso, você vai ter que fazer algumas mudanças para que isso aconteça, né? Eu venho vivendo essas mudanças há alguns anos e tem mudanças, tem coisas que você vai ter que fazer, priorizar atitudes suas, as suas agendas, relacionamentos, que vai te doer. Eu falei com o Kerlon esses dias, faz uma lista dos seus amigos, quero 20 amigos seus, a maioria eu nem conheço. Pois é, qual desses aí você tá precisando tirar da sua lista porque você não tem coragem de me apresentar? Tira da sua vida, né? Porque tá te levando pro mau caminho. Aí, a gente vê que essa tarefa é uma tarefa tão difícil que Cristo, olha o que ele falou, lá em João 12, 27 e 28. Minha alma está perturbada. E será que devo dizer, Pai, livra-me desta hora? Mas foi dada esse propósito, mas foi para este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. E aí tudo acontece com Jesus, né? E essa é aquela passagem assim, afasta-se de mim este cálice, mas se não for muito possível, né, que seja feita a vossa vontade. Então, por mais difícil que seja, Senhor, que seja feita a vossa vontade, né? A gente vai ter que fazer escolhas difíceis. Jesus declarou com Jesus se deparou com uma bifurcação. O que é uma bifurcação no trânsito? Você tá indo por aqui, de repente você tem dois caminhos a seguir, né? Vai para um lado ou para o outro. E ele se deparou com isso, né? Aí, ele, em seu caminho, cumpriria ele o seu propósito glorificando a Deus ou recusaria e viveria uma vida confortável? E seria egoísta. Você agora enfrenta a mesma escolha. Você viverá com seus próprios objetivos, conforto e prazer, ou viverá o resto da sua vida para a glória de Deus, sabendo que Ele prometeu recompensas eternas. Eu adoro recompensa. Eu preciso focar mais na recompensa, né? Precisava continuar minhas caminhadas, por exemplo. Quem quer preservar sua vida, quem quer preservar a vida com ela e acaba por destruí-la, mas se você abrir mão dela, ela será sua para sempre. Real e eterna. Tá em João 12, 25. É tipo assim, né? Quem cuidar demais da sua vida vai perder. E quem, tipo, não se importar com o que tá fazendo pelo reino, vai ganhar a vida eterna. Tudo é necessário para uma vida agradável a Deus. Temos recebido minuciosamente
por meio de do conhecimento pessoal e íntimo daqueles para quem chama a Deus. É assim, nós precisamos viver para Deus, com os outros, com nós mesmos, com os nossos dons, viver para Deus, para a gente conseguir glorificá-lo e sim cumprir os nossos propósitos, né? E aí, Deus está convidando a gente para viver na glória junto com Ele, né? Na glória dele. E uma coisa é você estar nessa vida e viver, desfrutar desta vida, e outra coisa é você só existir. Ah, eu tô e tá tudo bem, entendeu? Não aceite isso. Porque as experiências, né? A vida verdadeira começa quando você se compromete completamente com Jesus Cristo. Se não está seguro de ter feito isso, tudo que você precisa fazer é receber e acreditar. Aí ele faz algo que eu não tenho sempre muita coragem de fazer e falar, mas eu vou fazer e falar seguindo a instrução aqui do livro, né? Em primeiro lugar, você precisa crer em Jesus. Creia que Deus o ama. Vamos lá, eu até me atrapalho nessas partes assim, porque isso é o que eu preciso praticar, entendeu? Aonde estão as suas maiores dificuldades, ali tem seu propósito. Em primeiro lugar, creia que Deus o ama e o criou para seus propósitos. E Deus realmente, verdadeiramente, Ele ama você. Loucamente. Você precisa acreditar nisso. Creia que você não é um acidente. Creia que você foi feito para ser eterno e viver eternamente na presença e diante de Deus. Creia que Deus escolheu você para ter um relacionamento com Jesus, o qual morreu por você. Creia que, a despeito de suas ações passadas, todos os seus pecados, os seus erros e suas falhas, Deus é poderoso para perdoar. E Ele te perdoa, basta você chegar a Ele e pedir perdão de todas as suas falhas. E é o que Ele mais quer, né? Precisamos voltar em casa e falar com Ele: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não sou digna mais de ser chamada sua filha. Trata-me como um dos seus funcionários. E com certeza Ele vai fazer festa para você. Porque há mais alegria no céu por um pecador arrependido do que por 100 justos. Enquanto a gente não se reconhece pecador, indigno de todas as maravilhas que o Senhor nos dá, a gente não vai conseguir de verdade se sentir amada filha dele, assim. Então, o texto nos convida a inclinar nossa cabeça e em voz baixa fazer uma oração que vai mudar todo o rumo da sua eternidade. E é o seguinte: se você nunca falou essa frase, fale. Jesus, em ti eu creio e te recebo. Simples, né? Mas é só isso que você tem que falar de todo o coração. Jesus, em ti eu creio e recebo. Então você crê em Cristo, que Ele veio, que foi dado por Deus para te salvar. E você recebe Ele no seu ser. Basta isso para a gente viver toda a eternidade do lado de Deus. Meu Deus, até a cigarra parou de cantar. Nó. Bem-vindo à família de Deus. Quando você faz essa oração, agora você está pronto para descobrir e começar a viver o propósito de Deus para a sua vida. Recomendo enfaticamente que você conte a alguém sobre isso. E de preferência, conta para mim aqui nos comentários como é que anda aí. Voltou a cantar. Meu Deus. E por quê? Porque você vai precisar de alguém para ir te acompanhando e te ajudando. Se você tem um bom diretor espiritual, padre, pastor, ou melhor amigo que tem uma fé, sabe? Uma fé que já tá madura,
Ah, gostei da fé madura. Compartilhe com ele o momento de transição que você está vivendo. Eu gosto de chamar este momento de conversão. Independente se você vai ficar na mesma religião, igual eu fiquei, né, aqui com meus santinhos e tudo mais. Sou católica e me converti ao catolicismo. Ah, é muito legal isso. Eu me converti à Igreja de Jesus Cristo, gente, que é uma só. Outro dia a gente conversa sobre isso. Então, para a gente pensar um pouco mais sobre o nosso propósito neste 7º dia, a gente tem um tema para reflexão, que é tudo isto é para Ele, o Deus, e para dar glória a Ele. Reflete sobre isso. Um versículo para memorizar. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para sua glória. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Uma pergunta para meditar. Em que parte da minha rotina posso me tornar mais consciente da glória de Deus? E seja muito feliz neste mundo de loucuras que este livro traz pra gente. E neste momento eu peço que Deus abençoe a sua vida, que Ele faça prosperar, frutificar, crescer todas essas sementes plantadas dentro do seu coração, para que você seja uma pessoa sem vergonha de falar de Deus. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e que Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo para todas vocês e até o 8º dia.